escola de oração, mas nós vamos continuar praticando isso na nossa casa. Eu creio que esse tempo Deus veio nos despertar, não para parar nesse tempo, foi só um despertar, mas que a nossa vida de oração nunca mais será a mesma. Nós precisamos ficar inconformados no lugar que nós operamos e nos aprofundarmos mais ainda em Deus. Nós não vamos sair desse lugar que nós estamos se nós não ficarmos inconformados. Sempre gratos por onde chegamos, mas inconformados em buscar mais do Senhor, em conhecê-lo, em amá-lo, em adorá-lo, amém? Isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Naquilo que nós fazemos, né, na nossa casa, com os nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho. Isso vai, queridos, afetar aquilo que nós fazemos. E hoje à noite eu quero falar um pouco sobre isso, para trazer mesmo essa matéria que a gente vai aprender no Rema. Se você está aqui e não fez o Rema tem uma matéria chamada Oração que Prevalece. Então, nesses dias a gente está dando pequenas coisas, porque não dá, meia hora você não fala tudo, sobre pontos dessa matéria, Oração que Prevalece, para que você possa também até mesmo ficar estimulado e conhecer um pouco do Rema nessa semana. Creio que você está conhecendo um pouco da escola essa semana, né? Porque nessa escola não é uma escola somente que ensina letra, mas é uma escola do Espírito, onde nós somos inspirados a mudar, a praticar a palavra, aquilo que nós estamos ouvindo. E no Rema você vai fazer a Oração que Prevalece. Eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado. Então hoje à noite eu vou trazer um pouquinho daquilo que você vai aprender no Rema. E eu quero falar um pouco da oração de louvor e a oração de adoração. Amém? Eu quero ser bem fiel mesmo àquilo que está escrito aqui, para que você possa entender a nossa visão, o que nós cremos, né? Então, o que seria a oração de louvor? Oração de louvor não é uma música, não é uma canção. Ao contrário do que muitos pensam, são expressões de louvor pelos feitos poderosos do Senhor e a sua criação. A oração de louvor é você reunir todos os feitos de Deus e expressá-los em palavra, em exaltação e glorificação. Vou dizer mais uma vez, a oração de louvor é uma expressão, amém, por todos os feitos do Senhor. Portanto, você vai reunir os feitos do Senhor e vai expressar por meio de palavras. Essa é uma oração de louvor, amém? Nós podemos fazer isso por meio da música. Sabe, queridos, a música nós não podemos pensar que essa questão de louvor é para o grupo de música, que a adoração é uma coisa do grupo de música, mas nós somos criados para o louvor da glória de Deus, amém? Também nós somos criados para adorar em espírito e em verdade. De fato, Deus nos transformou em adoradores. Você nasceu para adorá-lo, você nasceu para amá-lo, amém? Essa é a sua vida. Então se acostume com isso, queridos. Eu quero despertar. Imagina se o louvor parasse agora e você pensasse, né? O que eu vou fazer? Dentro de você há rios de águas vivas que você pode transbordar. O ministro de louvor pode parar de cantar, mas dentro de você deve existir expressão pelos feitos do Senhor. Quais são os feitos do Senhor? A sua criação. Você é criação do Senhor, amém? Quando nós olhamos para o céu, nós vemos que Deus criou as estrelas, né? Deus criou o firmamento, amém? Deus criou os mares. Deus criou tudo nessa terra. Tudo que nós vemos hoje é resultado da palavra de Deus, da criação de Deus. Então esses são os feitos do Senhor. E que é louvá-lo? É expressar em palavras os seus grandes feitos, amém? Eu abrir a minha boca e começar a expressar os feitos do Senhor. Deixa eu contar. Quem aqui consegue em uma noite expressar todos os feitos do Senhor? Quem aqui consegue em um dia expressar todos os feitos do Senhor? Então, meu irmão, não pare em uma hora. Não é falta de feitos o motivo para você louvar. Talvez é falta de você entender o que é expressão de louvor. A expressão de louvor é você reunir as obras de Deus e louvá-los por isso. Você entende? As obras das suas mãos e louvá-lo por isso. Agora, é diferente de cantar, porque eu posso estar cantando e posso não estar louvando. Porque louvar, cantar, qualquer uma pessoa canta. Eu digo, olha, cante, levante as mãos, e você talvez por constrangimento, talvez porque você gosta
da música, né? E você pode fazer isso, mas Jesus disse: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está diante de mim. O louvor, ele é no espírito do homem. A palavra espírito é a mesma que coração. Quando a Bíblia se refere a coração, não falando ao coração de carne, esse órgão que bate. Ele está falando ao espírito do homem, amém? Aonde o Espírito de Deus se comunica. Então é isso que é louvor. Ele nasce no seu espírito. É você reconhecer os feitos do Senhor no seu espírito e sair pela sua boca. Ao contrário, que você pode cantar e seu coração não reconhecer, você está só cantando sem estar louvando. E você pode reconhecer os feitos do Senhor, mas não expressar pela sua boca, não está louvando do mesmo jeito. Mas você pode em seu coração hoje à noite reconhecer os feitos do Senhor, principalmente na sua vida. Eu quero só que enquanto eu estou falando isso, você medite nas obras de Deus na sua vida. O que é que Deus tem feito na sua vida? Quais são as obras de Deus na sua vida? Quais são os feitos do Senhor na sua vida? Se você reconhece os feitos de Deus, você pode expressar através da sua boca. Amém? Você pode expressar com seus lábios, sem ter o coração distante. Jesus disse: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está diante de mim. Mas a proposta de Deus é que você tenha um coração aproximado do Senhor, não distante, e louve com os lábios. Amém? Alguém pega esse versículo e diz: não, louvar não é de Deus, porque Jesus disse: não, esse povo me louva com os lábios, mas seu coração não está distante. Eu não louvo, mas meu coração está perto. Queridos, uma coisa não diminui a outra, uma coisa não remove a outra. Ele está dizendo: você está com o coração distante, você pode se aproximar hoje à noite, você pode se achegar hoje à noite. Você não reconhece, você pode reconhecer hoje à noite, e você pode, por meio dos seus lábios, expressar os feitos do Senhor na sua vida e toda a sua criação, amado. E sabe, queridos, quando o louvor começa, de repente, se imagina se eu dependesse do louvor 24 horas para louvar a Deus. Eu só tenho meia hora aqui, eu só tenho 15 minutos, e eu vivo o quê? 7 dias na semana. Eu não tenho 7 dias um grupo de louvor na minha vida, mas eu tenho um Espírito Santo que me ajuda a praticar aquilo que eu me disponho a fazer. Amém? E sabe o que é isso? Eu preciso, tudo que a Bíblia nos manda fazer, não é porque sentimos, é pela fé. Eu creio que a palavra é verdadeira. Eu creio que Deus fez algo. Eu creio que Deus criou os mundos. Eu creio que Deus criou os mares. Eu creio que Deus criou os firmamentos. Eu creio que Deus criou o homem. Amém? Eu creio que Deus descansou no 7º dia. Eu posso olhar para todas as coisas e ver as obras da sua mão, das suas mãos. Então eu reconheço os seus feitos e eu expresso por meio dos meus lábios, com um coração cheio de reconhecimento. Então eu não preciso de um louvor para fazer isso, porque eu já tenho. Eu não preciso de uma voz bonita, afinada, para poder fazer isso. Mas quando eu começo, ainda que sem vontade, ainda que sem sentir alguma coisa. Muita gente não entendeu que é sobre você não sentir, mas é sobre você crer. Eu não sinto vontade de fazer isso. Eu não estou com vontade. Sabe, queridos, que tal você se abrir para essa experiência de transbordar? Quem sabe você nunca tenha tido um momento no seu quarto onde você levanta as suas mãos santas e começa a expressar os feitos do Senhor, e lá no seu quarto você fica cheio do Espírito Santo, que você não sabe se o céu desceu, se você subiu. Que tal você se abrir para essas novas experiências com o Senhor e ver as coisas mudando na sua vida? Porque deixa eu te falar, eu me converti aos 27 anos de idade, né? Me converti aos 25, mas eu me considero mesmo converti como me firmei com 27. E eu me lembro, queridos, que a minha casa não era salva. Eu venho de uma família de 11 irmãos. Meu marido não vinha à igreja, mas eu fui cheio do Espírito Santo num culto de quinta-feira. E eu me lembro que eu fui para aquele culto, o ministro da palavra não era muito bom de dicção, e eu não entendi muita coisa o que ele falou, mas eu entendi uma coisa quando ele fez o apelo para quem quisesse ser cheio do Espírito Santo viesse à frente. E eu perguntei à minha mãe na fé: eu posso receber o batismo com o Espírito Santo? Afinal de contas, ela tinha me convidado para a igreja Verbo da Vida. Ela falou: eu também não sou, vamos juntas.
E eu me lembro, queridos, que foi naquele dia eu comecei a orar em outras línguas. E no outro dia em casa, mesmo sem conhecer a palavra, eu tirava um tempo, sabe? Eu ia para o meu quarto e eu começava a expressar os feitos do Senhor. O Espírito Santo vinha e me ajudava, sabe? Mesmo sem conhecer a palavra. E eu tinha meu marido que era resistente, ele não gostava da igreja, ele achava que eu era exagerada demais. A minha mãe, quando eu me converti, ela ficou sem falar comigo quase 6 meses. Ela nem queria me ver. Os meus irmãos, a minha casa toda me chamava de louca, que eu estava indo para a igreja agora sem parar, dando dízimo ao pastor, dando dinheiro ao pastor. Sabe, eu passei essa grande pressão dentro da minha família, mas o fato de eu me render e, sabe, tirar um tempo no meu quarto para levantar as minhas mãos santas e reconhecer os feitos do Senhor, fez com que processos na minha vida fossem acelerados. Coisas que levariam 10, 20 anos para acontecer, e um ano eu vi cenários mudados. Eu vi pessoas da minha família que eram inimigas do Evangelho se tornarem crentes cheios do Espírito Santo. Eu vi toda a resistência do inferno caindo por terra. Eu vi meu marido vindo para o Senhor e dizendo: eu quero só umas gotinhas dessas águas que você mergulha. Eu tenho esse desejo agora. Eu vi todo o inferno recuando e confundido, diagnósticos, sabe, caindo por terra. Aleluia. E como diz aquele louvor, eu vi câncer sendo curado, paralíticos andando. Então não me diga que ele não pode. Mas foi uma decisão minha, sabe? Ninguém me forçou, ninguém me pressionou. E sabe, queridos, eu vi que muitas vezes eu congregava em um lugar que quando o louvor começava, eu não ia para o banheiro. Naquele tempo não tinha WhatsApp como que hoje, não tinha essa concorrência. Eu não queria saber de nada. Eu chegava naquele lugar e eu me lembro que a gente cantava muito Koinonia no ano de 95. Se você é daí, 97, quem conhece Koinonia, uma banda maravilhosa de adoração, pelo qual sai Ludmila Feb e tantos ministros, né? Asaf Borba, isso, e tantos outros. E eu me lembro que quando eu chegava naquela igreja, porque eu praticava aquilo na minha casa, eu levantava as minhas mãos e eu começava a adorar, e as lágrimas começavam a descer. E sabe que eu percebia que pessoas às vezes queriam vir até dar uma palavra de encorajamento. Não, queridos, eu não estava chorando de lamento, eu não estava chorando de tristeza, nem de pressão, eu estava chorando de rendição ao meu Jesus, ao meu Rei, ao meu Senhor, aquele que me deu a vida e a vida em abundância. Então, quando eu percebi que naquele lugar que eu congregava, somente eu praticava aquilo, eu falei: gente, eu acho que eu não sou, eu estou ficando aqui meio... E eu fui para um lugar que hoje eu estou, onde eu chegava no culto e eu levantava as minhas mãos, amém. Eu não vinha para... Eu tenho comunhão com os irmãos, eu prezo a gente se encontrar nesse lugar, a gente conversar, bater um papo, mas quando eu entrava por essa porta, eu só queria uma coisa: eu queria chegar antes que o culto começasse, eu queria não perder nada, eu queria levantar as minhas mãos, eu queria exaltá-lo, eu queria adorá-lo. E sabe, queridos, muitas vezes fiquei cheia do Espírito Santo naquela hora do louvor. Quantas vezes Deus me consolou, quantas vezes Deus me levantou na igreja, no meu quarto, na minha cozinha. Quantas vezes eu estava na cozinha lavando a louça e eu comecei a expressar os feitos do Senhor, e daqui a pouco aquela presença encheu aquela cozinha, encheu aquela casa, e eu vi Deus me consolando, e eu vi Deus me levantando, e eu vi Deus mostrando o meu futuro. Quando você vai para esse lugar, sua vida nunca mais é a mesma. O diabo quer te manter em religiosidade, o diabo quer te manter em indiferença, o diabo quer que você cumpra tabela na igreja, mas você nasceu de novo para louvor da glória dele. Todas as suas mãos levantadas é para ele, toda a sua expressão de louvor é para ele. Quem recebe é ele, toda a sua adoração é para ele, toda a sua vida é para ele. E eu me lembro que todas as nossas férias, né? Eu vim em São Paulo, e quando surgiu o primeiro Carrefour no Nordeste, meu marido nem colocou o nome para vir, porque a concorrência era muito grande, né? Vim, ele era um executivo, e era só para se mudar, era um prêmio de um carro zero.
hotéis na beira-mar por 4 meses, aluguel pago, tudo pago. E sabe que eles, quando o Cícero colocou, quando o Carrefour veio para o Nordeste, Cícero nem quis colocar o nome. Mas Deus abriu essa porta para a gente vir para o Nordeste. E eu achava que eu vinha para o Nordeste para tomar banho de praia, para dançar no Recife Folia. Era esse o meu pensamento. Mas sabe de uma coisa? Foi naquele lugar que Deus abriu os meus olhos e me mostrou os feitos dele na minha vida. E disse: eu te criei para o louvor da minha glória. E sabe, todas as férias a gente ia para a casa da minha mãe. Nós fazíamos as festas, os churrascos. Meu marido era o líder da cerveja. Eu era quem organizava tudo. Eu sempre fui a líder na minha casa. Embora não sendo a filha mais velha, mas eu sempre fui aquela que organizei todas as coisas. Todos vinham a mim, né? Todos vinham a mim para pedir conselho. E nas minhas primeiras férias eu me lembro que eu fui para a casa da minha mãe. E cheguei lá feliz da vida, cheia de presente. Quando ela me viu entrando por uma porta, ela se arrumou rapidamente e ela saiu por outra porta. E sumiu naquela noite. E eu fiquei preocupada. E aí no outro dia eu liguei para uma irmã minha que morava em Natal. E eu disse: minha gente, eu cheguei aqui, mãe estava aqui, mãe não está mais. O que aconteceu? Ela disse: não, mãe veio para cá porque mãe agora está com raiva porque você se converteu. Mas sabe de uma coisa? Eu vi aquela resistência se dissolvendo pelo poder que é disponível no louvor. Não existe resistência que prevaleça. Eu não estou falando de uma música, porque você pode cantar a música com o coração com falta de perdão. Você pode cantar uma música e depois falar da sua liderança, falar do seu cônjuge, falar da sua sogra, falar da sua igreja, falar do seu país. Mas o louvor não. No louvor você não consegue. No louvor você não consegue. Seu coração tem que estar ajustado, porque é para Ele. Eu te digo hoje à noite, se existe alguma coisa no seu coração impedindo você de se derramar, deixe isso aqui hoje à noite. Talvez você seja alguém que tenha falado, tenha reclamado, sabe, talvez tem gente até que reclama porque tem uma escola de oração a semana inteira. Para que tanto culto? Sabe, queridos, talvez seja para alcançar uma pessoa que veio aqui hoje à noite, precisando de uma intervenção divina. Mas sabe de uma coisa? Deus levanta o humilde, mas resiste o soberbo. Aleluia. O soberbo sempre pensa: para que fazer isso? Eu já tenho. Mas o humilde, ele é quebrantado de coração. Diga: humildade traz quebrantamento de coração. É quando a gente se coloca diante dele que a gente vê como ele é grande. E que se não fosse ele na nossa vida, a gente nem estaria aqui mais. Se não fosse por meio dele, quem a gente era? Aonde estaria você? Quem é você sem Jesus? Aonde você vai sem ele? Mas quando você reconhece que é ele, é impossível você não adorá-lo, você não amá-lo, você não dá a ele a devida glória e o devido louvor. Amém? E Salmos 145, do verso 1 a 7, você pode ler lá. O Senhor é bom. Nós vamos ter um tempo hoje à noite de louvor ao Senhor nesse lugar. Salmo 145, do verso 1 ao 7, diz assim: eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Eu te exaltarei. Ele está dizendo, Davi dizendo, eu te exaltarei. É um compromisso. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará, e a outra geração as tuas obras anunciará. Os teus poderosos feitos, meditarei no teu esplendor e na tua majestade e nas tuas maravilhas. Veja, queridos, a gente não vai ler tudo isso, mas
Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele diz: uma geração te louvará, e as outras gerações, outra geração anunciará as tuas obras. Sabe, queridos, eu posso fazer isso na minha própria vida. Enquanto eu louvo ao Senhor, eu sou uma geração, mas as minhas filhas já é outra geração. Enquanto eu louvo ao Senhor, eu posso ver os seus grandes feitos, e as minhas filhas podem anunciar o que Deus fez na minha vida, e elas presenciaram. Uma geração louva e a outra anuncia. Uma geração louva e a outra anuncia. Uma geração louva e a outra anuncia. Uma geração expressa com os seus lábios os feitos do Senhor, e outra assiste e anuncia. O que seus filhos vão anunciar? Aquilo que você está expressando dentro da sua casa. Não abra sua boca para murmurar. Não abra sua boca para reclamar. Afinal de contas, não vai acrescentar nada na sua vida. Pelo contrário, a murmuração vai ser um ladrão na sua vida. Vai minar a unção, vai minar as promessas, vai minar a sua força, vai atrasar o seu tempo. Mas sabe, seja alguém que diga, se compromete com você mesmo: Senhor, eu te exaltarei, porque tu és o meu Deus e tu és o meu rei. E sabe de uma coisa? Eu bendirei o teu nome, esse nome Jesus, que está acima de todo nome. Eu vou bendizer por onde eu passar. Eu vou levantar as minhas mãos santas. Eu vou levantar pela manhã e eu vou para o meu quarto e vou dizer: Jesus, eu te exalto. Tu és grande e maravilhoso. Oh, príncipe da paz. Oh, o Senhor é grande. Oh, o Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso. E daqui a pouco você vai dizer: obrigado, Senhor. Oh, Senhor, eu reconheço como preciosa é a sua criação, como preciosa é a obra das tuas mãos. Quantos feitos eu posso contemplar, quantas coisas eu posso louvar o teu nome. Eu posso olhar para trás, eu posso olhar para o presente, eu posso olhar para o meu passado, eu posso olhar para o meu futuro e louvar as obras das tuas mãos, os seus grandiosos feitos, a salvação, o perdão, a redenção, a criação. Meu Deus do céu, não vai faltar. Sabe aquela coisa que quanto mais você faz, mais vai fluir? Mas se você não estiver disposto a isso, você vai ser roubado. Você vai viver uma vida, sabe, privado do melhor de Deus. Porque você vai desenvolver, se você não tem hábito de louvá-lo, você vai desenvolver hábito de murmurá-lo. Porque quem não tem hábito de louvá-lo, tem hábito de murmurar. Está todo mundo quieto hoje à noite? Está todo mundo pensando? Isso aqui não é para te condenar, meu amado. É para te ajudar e revelar a você a sua condição. Amém? Louvor não é um grupo da igreja. Louvor são expressões pelos feitos do Senhor. Eu pergunto a você: você conhece algum feito do Senhor? Alguém aqui conhece algum feito do Senhor? Agora eu quero que você baixe a mão e eu quero perguntar: alguém aqui pode enumerar mais que um feito, 2 feitos? Alguém aqui pode falar de 3 feitos? Alguém aqui pode falar de 4 feitos? 5 feitos? Levante a mão. 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus do céu. Sabe, queridos, e eu fui para a igreja nessa condição, né? E eu me lembro que eu chegava na igreja, vim para o Verbo da Vida em Recife, no ano de outubro de 97, já faz 30 anos que nós fazemos parte desse ministério, graças a Deus por ele na nossa vida e pela seriedade, né? A igreja não se abre, se nasce, esse ministério é sério, pastores sérios, pessoas comprometidas, toda a logística desse ministério é muito sério, mas eu nem sabia disso, mas até me inspirar onde eu deveria congregar, Deus me levou. E eu me lembro que eu chegava na igreja e eu procurava logo as cadeiras da frente. Nada errado se você sentar atrás, mas eu queria sentar na frente. Eu queria receber de Deus ali perto, tá perto do altar. E eu ia, segunda era ministro, mas na terceira fileira eu colocava meu lugar. Irmãos, você não tem ideia quantas experiências poderosas eu vivi com o Senhor, de adorá-lo, de louvá-lo, e não ter um centavo, e abrir um bolso de uma camisa minha e ter dinheiro dentro.
Você não tem ideia de abrir os armários e não ter nada nos armários, e a geladeira não ter nada menos que água, porque nem água eu tinha. E de repente, 11 da noite, Deus abriu um mercado e levantar o ímã para me dar uma feira. Existe um poder que flui quando você vai para esse ambiente poderoso. Existe um poder que é manifesto, porque o poder está dentro, mas o poder, nós precisamos do poder manifesto. Sabe, talvez você esteja aqui vivendo uma coisa aqui, uma coisa ali, sabe, um pinguinho aqui, mas eu quero te chamar para um tempo onde você viverá em novidade de vida, onde haverá intensidade na sua vida. E eu me lembro que eu não me importava quem estava do meu lado, se alguém, sabe, eu já tive experiência que eu comecei a adorar o Senhor no culto, e rir, chorar, e a irmã veio, não, essa pressão vai passar. Que pressão? Eu estava adorando o meu Senhor. Porque tem gente que acha que chorar só é circunstância. Queridos, chorar só é circunstância para o murmurador, mas para o adorador, até no meio da circunstância ele se levanta para louvar o Senhor. Sabe, eu vi meu marido vir me deixar na igreja, e ele vinha me deixar e ele dizia: eu vou para casa, quando terminar o culto você me liga. Mas teve dias que ele disse: eu vou ficar para assistir o culto. E ele vinha e dizia: mas eu vou ficar aqui atrás. Eu dizia: fica aqui atrás. Mas houveram dias que, sabe, Deus começou a fazer coisas maravilhosas. Eu estava ensinando e alguém disse: Lúcia, você precisa ver o que está acontecendo. Cícero está sendo batizado com o Espírito Santo, está orando em outras línguas. E ele dizia: meu amor, eu gosto da igreja da palavra, mas essa coisa de orar em línguas não é verdade, isso já passou. E sabe, queridos, eu não estava mais nem celebrando aquilo, porque eu já tinha consciência que no meio do louvor não existe nada que permaneça de pé, nenhuma montanha, nenhuma circunstância. Sabe, esse era meu estilo de vida, dentro da minha casa, dentro do carro, adorando o Senhor, criando um ambiente, porque Deus, queridos, Deus está em todos os lugares, mas Deus se manifesta. Essa palavra diz habitar, não é habitar de morar. De fato, Deus se manifesta no meio dos louvores do seu povo. Oh, quantos querem a manifestação de Deus na sua vida? Quantos desejam a manifestação de Deus na sua vida hoje à noite? Deus se manifesta no meio dos louvores do seu povo. Mas não é simplesmente cantar, é uma entrega por dentro, é uma intensidade, é um reconhecimento que você sabe nesse lugar para quem você está fazendo. Não é porque alguém pediu para você levantar as mãos, mas sabe que isso é tão poderoso que isso afeta a sua vida. Isso foi tão poderoso, e é na minha vida que eu me lembro que eu tenho um irmão, hoje ele é pastor. Quem aqui conhece o pastor Josinaldo? E ele lá tem, quando eu me converti, minha gente, ele tinha outro irmão que parece que ele se juntava os dois e o capeta vinha sobre eles, e os três faziam o terror da situação, contaminavam o resto da minha família contra mim. Mas queridos, esse irmão meu, no meio de Campina Grande, no meio da cidade, ele andando no meio da rua, ele ouvia um louvor da Cassiana: nunca é tarde demais, aprender a viver é ter Deus dentro de você. E no meio daquele louvor, por causa daquele momento, ele começou a se derramar, foi para casa, ficou uma semana embriagado do Espírito Santo. Embriagado. O que era mais resistente foi abaixo. Oh, não foi Terezinha de Jesus que foi a queda, foi eu, não. Foi o poder disponível de Deus, que não teve situação que pudesse ficar de pé. E minha mãe me ligou e disse: Lúcia, vem aqui, porque se você não vier, eu vou levar esse menino para o centro espírita, porque tem uma semana que ele chora sem parar. Eu disse: mãe, eu vou ligar para ele, para conversar com ele. Marquei um horário, não tinha telefone na casa da minha mãe, e marquei um horário para ele vir para a casa da vizinha. Quando eu liguei, eu falei: Josinaldo, o que é que está acontecendo? Ele começou a chorar. Eu disse: está difícil desse jeito. Eu se controle, tente respirar aí. E ele não conseguia. Ele disse que não conseguia. Sabe o que era? Quanto mais resistência, mais quebrantamento.
E eu disse: Cícero, nós vamos ter que ir a Campina Grande. Nós morávamos em Recife. Nós vamos ter que ir a Campina Grande, ajudar meu irmão. Cheguei lá, ele estava dentro de um quarto, 8 dias orando e chorando, minha gente. Tirei ele: você precisa comer. E ele só chorava. Na realidade, ele estava tendo uma visitação divina. Levei ele para o culto, ele chorou o culto inteiro. Deus lavando ele, limpando ele. Onde foi isso resolvido? Enquanto eu levantava as minhas mãos, sem ninguém saber de nada, de forma ousada e com fé, agradecia o Senhor e louvava pelos seus grandiosos feitos. Aleluia. Isso foi ele. Hoje ele é um pastor, pastoreando 2 igrejas em Natal, ministro do Evangelho. Sabe, queridos, existia outro, que também esse era terrível. Aí um ficou sozinho na perseguição. Um se converteu e outro ficou na perseguição. Mas um dia, eu continuei com a minha vida de louvor e adoração dentro de casa, na igreja. Quando as pessoas passavam por mim na igreja, eu acho que eles faziam como Ellen fez com Ana. Tá bem embriagada. Tá bem, não foi assim que Ana fazia? Ana no templo se derramando. Aí Eli, que estava desconectada, disse: tá embriagada. Ele disse: isso é hora de você estar embriagada, mulher. Conserta a tua vida. E ela disse: não, meu Senhor, não é isso não. Ela tinha demandas. E ela sabia como resolver. E quem ia resolver as suas demandas? Você precisa saber quem vai resolver as suas demandas. A quem você vai dar o seu louvor. E eu continuei, queridos. Às vezes meu esposo viajava e eu dizia: coloque um louvor no carro. E eu levantava as mãos dentro do carro e eu dizia: maravilhoso. Eu me lembro de um louvor que dizia: maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Sabe, queridos, naquele carro, eu sentia a presença de Jesus invadindo aquele carro. Eu me lembro que uma viagem, eu estava com meu pai atrás. Eu tinha ido buscar meu pai no interior. E ele sentou atrás, meu paizinho lindo, tão amoroso, foi para o céu. Tão inocente. E eu comecei a adorar o Senhor. Era o tempo do toca-fita. E eu comecei a adorar o Senhor. E daqui a pouco eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. A alegria do Espírito Santo tomou conta do meu coração naquele carro. E meu pai começou a perguntar para Cícero: o que é que está acontecendo com ela? O que é que ela tem? E ele começou a ficar preocupado: ô Cícero, o que é que minha filha tem? Ela está bem? E quanto mais ele perguntava, mais eu chorava e ria. Eu não conseguia conter aquele lugar de presença que muitos não têm acessado, que estão hoje à noite aqui. Tem vivido no seco, como uma terra seca, que não é molhada pelas águas, que está hoje onde você se despedir desse lugar e vir para um novo lugar em Deus. E eu me lembro, queridos, que naquele lugar, meu pai, ele foi salvo para o Senhor. Até as minhas tias, eu venho de uma família mais idosa. Eu tenho um primo com 80, 90 anos. Meu pai era bem mais velho que minha mãe, 31 anos. E por isso os meus primos são bem mais velhos. Mas os meus tios no interior da Paraíba, quando eu fiquei sabendo, todos partiram salvo, que os vizinhos pregaram e aceitaram Jesus.
Você não tem ideia, porque no reino do Espírito não há distância. Eu não estava no sertão da Paraíba, mas o Senhor estava lá. Quando eu levantava as minhas mãos, Deus fazia coisas extraordinárias. Sabe, queridos, isso não é sobre religiosidade, mas é sobre você criar hábitos, porque um dia você vai para o céu, e essa vida vai passar, e um dia você vai estar face a face com Ele, adorando e amando. Mas já começou aqui na terra. Não começa quando chega lá, começa aqui na terra. E sabe, na igreja muitas vezes pessoas diziam que eu era a pessoa intensa. Não, não é sobre ser intensa, é sobre ser faminta, é sobre você desejar mais de Deus, é sobre você querer ver o Senhor, é sobre você querer ter experiências com Deus, é sobre você querer essa vida, né, de intimidade. E eu me lembro, queridos, que uma certa vez, deixa eu voltar aqui para o meu irmão para costurar essa parte. Esse meu irmão chamado Jerry Adriano, ó. Minha mãe era fã do cantor e colocou o nome dele. E ele, queridos, era o terror. Ele era o terror, o terror, o terror. A língua, só Jesus na causa. Sabe aquela língua mesmo de falar, né? E um dia ele estava saindo do Carrefour, ele trabalhava no Carrefour, meu esposo colocou ele no Carrefour. E ele estava numa posição alta, tinha dinheiro, morava em Manaíra, em João Pessoa, muito bem, carro bom, vida boa, né, alta posição. Mas um dia ele sai do estacionamento, ele estava fazendo compra com sua esposa. E ele disse para a esposa: eu vou para o carro colocar as compras. Enquanto isso, você fica com as meninas, com as crianças na lanchonete, o pequeno e a outra no colo. Tomando aí que eu já venho te buscar. E aí a minha cunhada segurando o bebê mais novo, né? Acho que Felipe tinha 3, 4 anos de idade, pequenininho, ele sempre foi pequenininho. Segurando, soltou-se dela. E quando ela abriu os olhos, ele estava correndo para o estacionamento na direção do pai. E quando o pai viu aquela criança correndo na direção dele, vinha um carro com vidros totalmente fechados, rebaixados, em alta velocidade no estacionamento. Meu irmão colocou a mão nos olhos e disse: não quero nem ver, porque não tem como. Uma criança pequena, ele viu a morte do meu sobrinho. E naquele momento ele gritou: Deus me socorre. E quando ele abriu os olhos, ele viu o carro passando e o menino caiu no chão. E ele voltou e agarrou o filho e começou a chorar sem parar. Meu filho, porque você fez isso? Você ia morrer. Ele falou: é, papai, mas um homem grande me derrubou. Ele disse: quem te derrubou, meu filho? Não tinha ninguém. Ele disse: não, papai, o homem grande me derrubou. Ele já foi embora, mas o homem grande me derrubou. E naquela noite, meu irmão entregou a vida a Jesus e toda a sua família. Você entende, queridos, que nesse lugar que vocês têm que operar hoje à noite, você precisa ficar inconformado e dizer: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso sair desse nível. Me ajuda, Espírito Santo, a sair desse lugar. Eu preciso de ajuda para sair desse lugar. E preciso ir para um lugar onde o sobrenatural opera todos os dias. Nesse ambiente que ele não está só em um lugar físico, ele está na sua vida. Esse ambiente é você é esse ambiente. Mas aonde você chega, as coisas mudam. Porque você está cheio daquela presença. Você entende? E sabe, queridos, eu vou já encerrar. Mas Salmos no capítulo 9, no verso 1 e 2, o salmista diz: louvarei o Senhor de todo o meu coração, o Senhor que é fonte de alegria. Sabe de uma coisa? Não adianta você cantar, não adianta você falar porque o ministro está dizendo. Se não for de todo o coração, não vai ter efeito. Não vai ter efeito na sua vida. Tem que nascer o desejo no coração. Mas antes que nascer o desejo no coração, precisa ter arrependimento também. Arrependimento por quê? Porque talvez você não tenha valorizado essa vida. Você tem desprezado essa vida. Você tem vivido uma vida comum e natural. E às vezes até se queixa porque as coisas não acontecem. Só acontece com todo mundo, mas não acontece com você. Mas que tal hoje à noite você fechar essa porta na cara de Satanás? Que tal hoje à noite a sua vida ser uma vida diferenciada? Que tal você viver uma vida sobrenatural? Aonde as coisas em um ano, eu não quero aqui colocar prazo para você.
a não ser que Deus fale comigo. Mas em um ano eu vi a minha casa se render ao Senhor. Eu vi a minha família vir para Jesus. Eu vi o meu casamento restaurado. Eu vi o meu marido que dizia: vamos para qualquer igreja, menos Verbo da Vida, porque eu não gosto daquele caicai, aquela risadeira, aquela língua, aquele homem dizendo: vamos para o culto, meu amor. Você que muda as coisas, mas você cria um ambiente para que Deus venha e se manifeste. E quando a glória de Deus se manifesta, não há morto, não há nada que esteja fedendo, nem morto, nem fedendo e nem tempo. O que é? 4 dias fedendo e no estágio de decomposição, e a glória do Senhor entrou naquele túmulo e removeu aquele homem de lá. Que tal você vir para esse lugar, aonde as coisas que estão fedendo, elas vão ganhar vida. Aquele que está morto, aquele que já faz tempo que não tem como, Deus hoje à noite ressuscitar na sua vida. Aleluia. É esse lugar mesmo, de todo o coração. Salmos 33, no verso 1 e 3 diz assim: ao justo fica bem louvá-lo. Quem é que é justo? Aquele que nasceu de novo e foi justificado mediante o sacrifício de Jesus. Tem algum justo nesse lugar? Tem algum justo nesse lugar? Então quando ele está dizendo assim, ao justo fica bem louvá-lo, ele está dizendo assim: ao justo fica bem expressar por meio dos seus lábios os feitos do Senhor. É isso que ele está dizendo assim, sabe, os justos, fica bem para você, cai bem em você, você abrir a sua boca de todo o seu coração e expressar os feitos do Senhor. E o que é que não cai bem para mim? Reclamar, frieza, indiferença. Não combina com você, não é para você mais. Porque senão você vai estar na igreja vendo pessoas mudando, Deus mudando coisas, e o diabo vai dizer assim: tá vendo? Faz na vida delas, mas não faz na sua. Mas se você começar esse lugar e perseverar, essas águas vão só subir e elas vão transbordar na sua vida. E vai chegar uma hora, queridos, que não, todas as coisas, todas as áreas sendo afetadas por esse mover sobrenatural de Deus. Eu quero declarar hoje à noite, não só coisas mudadas, mas você mudado hoje à noite. Você está nessa escola para ser transformado. Você está nessa escola para deixar o medo, para deixar a vergonha, para deixar a timidez, para deixar a indiferença, para deixar a religiosidade e entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. E sabe, queridos, depois toda a minha família começou a vir para a igreja. Jesus, o meu irmão já ser diferente do seu lar. Ela ia se entregar a ele. É resultado do meu louvor e da minha... Oh, aleluia. Porque para expressar os seus feitos, para adorá-lo e amá-lo. Eu não preciso de alguém dizendo: levante as mãos ou cante. Não, eu não quero isso, porque eu sei que eu nasci para isso. O teu Espírito habita em mim e ele me inspira a isso, fazer isso. Existe uma inspiração para você adorar. Talvez o seu irmão do lado comece a cantar e daqui a pouco você canta outra coisa diferente, mais uma coisa certa. Faça você a sua parte hoje à noite. Aleluia. E sabe, queridos, em Atos no capítulo 16, no verso 25, a gente não vai abrir isso lá, mas a gente vê sobre Paulo e Silas, que depois de serem presos e açoitados, né, colocados no cárcere interior da prisão, com os pés amarrados no tronco, né, de maneira humilhante, injusta, eles oram, eles tomam uma posição de orar, mas depois que eles oram, eles tomam uma posição. Qual é a posição? De louvar e adorar o Senhor. Eles não foram cantar, eles foram louvar, porque cantar, qualquer pessoa canta. Você pode pagar uma pessoa e falar assim: ó, eu quero, você chama aqui, hoje em dia é muito comum, até cantores seculares, todos eles sabem cantar, eles cantam. Mas adorar e louvar só quem nasceu de novo, porque é fruto de um espírito recriado e transformado. E não é sobre você cantar.
cantar bonito, mas é sobre você expressar por meio dos seus lábios aquilo que está no seu coração. Eu quero perguntar, o que é que tem no seu coração acerca de Deus hoje à noite? Existe reconhecimento dos feitos dele? Quem ele é para você? Porque a adoração é expressar quem ele é para você. Para mim ele é soberano, para mim ele é grande, para mim ele é onisciente, ele é onipotente, ele é o Shaddai, ele é mais do que suficiente, ele é o bom pastor, ele é o Rafa, ele é o Nissi. A adoração é você reconhecer quem ele é. Enquanto louvor, você expressa os seus grandes feitos. Diga, louvor é expressar os grandes feitos do Senhor. Diga, mais oração de adoração é amá-lo, é adorá-lo, é reconhecê-lo, quem ele é. E eu te pergunto, quem ele é hoje à noite? Amém. E sabe, queridos, a adoração é isso. É você reconhecer quem ele é. E o homem foi feito para adorar o Senhor. Diga, em espírito e em verdade. E eu quero abrir aqui 2 textos para a gente concluir isso aqui. A gente vai hoje adorar o Senhor. E eu não quero que você fique preso ao louvor, porque se Deus quisesse que você ficasse preso ao louvor, ele dizia, meu filho, não, você vai cantar na igreja, você não vai adorar não, você vai cantar na igreja. Mas ele está te chamando para um nível mais profundo de adoração. Diga, adoração. Sabe, queridos, enquanto Paulo fazia aquilo, correntes foram quebradas. Diz que não somente dele, mas as cadeias de todos se soltaram. Os alicerces daquela prisão foram sacudidos. Sabe que isso é real. Você pode pensar que não, mas isso é sobrenatural. Talvez você não esteja vivendo hoje, porque posso lhe contar, não estou aqui para condenar ninguém, mas muitas vezes as pessoas, nós estamos entrando em um tempo que as pessoas vão para a igreja, e tem igreja hoje distribuindo pipoca para atrair o povo. É verdade. De fato, se eu quisesse pipoca, eu fazia em casa. O que nós precisamos na igreja mesmo é do mover de Deus. De fato, pessoas hoje estão oferecendo, né, sala VIP para você vir para a igreja. Mas de fato o que o homem precisa não é sala VIP, porque sala VIP o dinheiro compra, mas o que Deus oferece, dinheiro nenhum compra. O poder de Deus em manifestação não tem dinheiro que pague. A manifestação da glória de Deus é o que nós anelamos nesse lugar. E a igreja tem entrado em um lugar perigoso, de fama, de glória, de necessidade de ser visto, de ser aplaudido, de ser celebrado, de ser alguém. Mas Jesus disse, eu não busco glória de homens. Eu não busco glória de homens. Você não deve buscar a glória de homens, mas você deve se empenhar e adorá-lo e amá-lo. Você está aqui para adorá-lo. Amém? E quando, muitas vezes eu não estou aqui trazendo condenação, mas quando alguém diz, queridos, vamos fazer um lugar de adoração. Poucas pessoas vêm, mas quando vem, eu me lembro que eu fui para um culto em uma igreja aqui em São Luís, assim que cheguei, acho que foi convidada por Laurinha e Jean, e eles me levaram, queridos, eu fiquei com vergonha. A moça adorava o Senhor, era Nívia Soares, ela adorava o Senhor, e ela quase não conseguia adorar, porque o povo ficava com o celular filmando. Teve uma hora que ela teve que parar e disse, gente, nós estamos aqui por causa de Jesus. Aí alguém diz, os artistas só querem ser. Não, eles só são o que a igreja alimenta. E eu fiquei envergonhada de pessoas com celular filmando a moça. Podia aproveitar um que estava sobre a vida dela e adorar o Senhor e receber de Deus alguma coisa, mas levaram o telefone para filmar e postar. Que geração nós estamos? A geração que não quer mergulhar, a geração que não quer se aprofundar, a geração que não quer buscar, a geração que não quer conhecer, a geração que é conformada, a geração que está muito mais preocupada em fama e seguidores do que mesmo adorar o Senhor em espírito e em verdade. A geração que tem pouco de Deus, que não dá muito porque tem pouco de Deus. Mas não é você. Você está nesse lugar para ser diferente.
Deus está te chamando para sair desse lugar e mergulhar em águas profundas hoje à noite. Eu não estou contra você seguir alguém, um bom pregador na internet, mas eu estou falando sobre um fanatismo tão grande que tira Jesus do lugar que Ele é no seu coração. Certa vez eu trouxe aqui uma ministra, uma bênção, pastora Thalita Pereira. Minha gente, eu me surpreendi. 5 da tarde, tinha gente na fila. E eu pensei, e eu achei que coisa maravilhosa, vão todos ouvir a palavra. Não, ela quase não conseguia pregar. Os tietes não deixaram. Você acha que é esse povo que vai mover as águas? É esse povo que vai atrair a glória? Não. São aqueles que decidiram viver em águas profundas e não se conformar e dizer: Senhor, eu estou aqui, porque se depender de mim o céu vai descer, coisas vão acontecer, a sua glória vai se manifestar. O que depender da minha entrega, Senhor, o Senhor tem ela total e completa. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu quero ser instrumento de Deus. Queridos, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter muitas surpresas. Nós vamos ver muita gente em posições que a gente achava que não deveria estar ali. Há muita gente que é um adorador de fato e de verdade no seu quarto, na igreja. Aleluia. 2 Crônicas, no capítulo 5, diz aqui, no verso 11: ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e de fato todos haviam se consagrado, não importando a divisão ou classe de grupos, ou seja, eles estavam juntos, os levitas e músicos e cantores, todos isso, Asaf, Emã, começa a dizer uma lista que começavam, também estavam de pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Os que entoavam as trombetas e cantores louvavam e agradeciam ao Senhor em uma só voz, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Em seguida toda a casa se encheu da nuvem de glória, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou conta do templo de Deus. Você já imaginou esse lugar? Havia uma programação, que não era nada errado, era lícito, mas de repente aquele povo em uma só voz, em um só coração, não ficou ninguém de fora, todos começaram a adorá-lo, a exaltar, a render graças ao mesmo tempo. Diz que a glória do Senhor desceu naquele lugar, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Você já imaginou esse lugar na sua vida, aonde você não consegue ficar de pé? Não conseguiram ficar de pé por causa da glória de Deus. Agora, queridos, quando alguém do seu lado se entrega, outro liga o telefone, outro está no zap, outro vai ao banheiro, outro não sei o que, outro conversa, meu irmão, pelo amor de Deus, nem no cinema esse comportamento é permitido, quanto mais na casa de Deus. Deve existir reverência da nossa parte na casa de Deus. Deve existir temor no nosso coração na casa de Deus. O culto ao Senhor é sagrado aqui ou dentro do seu quarto. Amém. É um lugar onde você vem para se entregar e receber e adorar de tal maneira que se tiver que cair, caia. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que rir, ria mesmo. Mas não saia daqui como você entrou. Saia diferente e molhado, dizendo: Deus falou comigo hoje à noite nesse lugar. Eu vi a glória do Senhor naquele lugar. Sabe que coisa poderosa? Eu quero que você avance um pouquinho mais aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7. E eu queria chamar já o grupo de louvor. Deus é bom, amém? Assim que Salomão concluiu a sua oração, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor tomou toda a casa. Os sacerdotes da velha aliança não podiam entrar no templo, porque a glória do Senhor já havia o quê? Enchido o templo. Queridos, isso não é sobre o pregador, mas muitas vezes a pessoa vem para o culto, ela traz 3 chicletes, porque um vai acabando, ela vai colocando o segundo.
eu te pergunto, você não vem nem para adorar? Nem seu chiclete você consegue largar? Aonde você quer chegar em Deus? O que é que você quer que Deus faça por meio da sua vida? Como você quer que seja seu 2025? E seu ministério? E suas finanças? E sua família? Sabe, o meu desejo é que eu mergulhe tão profundo que os alicerces dos lugares ainda que não foram acessados, sabe aqueles lugares que não foram acessados e que as pessoas dizem, isso aqui é impossível. Eu quero estar com Paulo e Silas, adorando de tal maneira que não vai ficar, não é só a minha não, é a cadeia de quem está comigo. Quem estiver do meu lado vai ser afetado, porque a Bíblia diz que quem estava do lado de Paulo e Silas, as cadeias de todos, as correntes de todos se soltaram. Chegue em um lugar que quem passar do seu lado, a tua sombra vai liberar algo, a tua presença vai liberar algo, a tua vida intensa em Deus vai liberar algo. E se prepare, porque muitas vezes quando você está nesse lugar, né, talvez aquele espírito de Eli diz, para que isso tudo? Você vai para a igreja? Para que isso tudo? Não, enquanto o irmão adora ali, você aproveita, posta uma foto nos stories, marca a igreja, conversa um pouco no zap, masque seu chiclete, vá ao banheiro e tome água. Sabe, querido, se você não vem para esse lugar com o coração correto, você não vai receber tudo que Deus tem para a sua vida. Você precisa vir falar decidido e determinado, porque o que o diabo puder fazer para te distrair aqui, ele vai fazer também, aqui também. De repente até colocar alguém do seu lado que conversa, que está no zap, mas você não. Seja sério com o congregar, seja sério com o adorar, seja comprometido e veja a sua vida florescer. Veja as coisas mudarem na sua vida. Veja os anos passarem e aquilo que levaria 10 anos na sua vai ser um ano. Marque esse dia a partir de hoje e mude a sua posição do coração hoje e veja o que Deus vai fazer em um ano. Decida tomar uma posição hoje à noite. Senhor, eu vou mudar a minha vida de oração e adoração. E você vai ver que a sua família, os seus amigos, o seu trabalho, as suas finanças, elas vão tomar um novo destino. Elas vão tomar um novo lugar em Deus. Você verá as coisas mudando sem força e sem violência, sem se preocupar, mas o próprio Deus liberando na sua vida. É nesse lugar, aqueles que o diabo muitas vezes vai querer te distrair e dizer assim, não, é mais um culto. Oh, não precisa ficar sério com isso. Mas aqui a Bíblia diz que eles se entregaram de tal forma. Diz, por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam todos se soltaram. Oh, queridos, foi tão violento. Deus está prestes a fazer algo tão violento na sua vida, tão violento, que os alicerces daquilo que ainda está tentando ter resistência vai ter que ser sacudido hoje à noite. Eu não sei quanto você está disposto a adorar. Eu vim para esse lugar com toda disposição no meu coração hoje à noite, não para cantar. Eu não vim fazer, eu não sou boa em voz, mas eu vim uma coisa que eu sei. Eu não preciso de uma voz linda para adorar, mas eu sei entoar cânticos a Ele. Eu sei louvá-los pelos seus feitos. Eu sei o que é rendição. Mas uma coisa eu sei o que é mudança na minha casa. Eu sei o que é milagre no meu lar. Eu sei o que é estar vivendo uma situação que aos olhos naturais não tem como, e de repente isso acontece. Deixa eu falar. Deus não quer que você se preocupe. A preocupação rouba a sua adoração.